CNN Domingo. Olá, bem-vindos ao quarto painel especial Guerra na Ucrânia. A Rússia tem uma economia do tamanho da do Brasil, concentrada na produção de bens estratégicos como gás, petróleo, outros minérios, grãos e fertilizantes. E trava uma guerra econômica com os Estados Unidos, a Europa e seus aliados ao redor do mundo. Como essa guerra pode evoluir e quais as consequências para o Brasil e para o mundo? É o que vamos discutir agora com o cientista político Christopher Garman, diretor do Grupo Eurásia, o doutor em Economia pela Faculdade de Grenoble, Davi Zilberstein, especialista em energia, e a consultora em comércio internacional Renata Amaral, de Washington. Davi, eu vou começar com você. O chanceler ucraniano Dmytro Kuleba fez mais um apelo, dessa vez numa entrevista exclusiva à CNN, pedindo para que se pare de comprar o petróleo russo e, subentendido também, o gás russo. Os Estados Unidos já acenaram com essa possibilidade de incluir a energia russa nas sanções americanas. Qual seria a viabilidade disso para os países da Europa e do resto do mundo e o impacto também, Davi? Bem, boa tarde, Dorival. Boa tarde aos meus companheiros aqui nessa tarde aqui. Eu acho o seguinte, tudo depende um pouco da linha do tempo dessa questão. No início, a gente não sabe, como não sabia, como não sabe até hoje, a duração desse conflito. Ou seja, no início foi impensável, inclusive nas sanções, a questão do gás e do petróleo não entrou nas sanções. Por um motivo muito simples, você não pode, da noite para o dia, cortar, por exemplo, o suprimento de 40% do gás da Alemanha, um pouco mais, aliás, da Alemanha, quase 50%, 40% da União Europeia. Quer dizer, e ao mesmo tempo seria uma maneira ainda de você tentar ter talvez ainda uma, vamos chamar de arma de discussões. Em relação ao petróleo, a questão, aí já entrando na sua pergunta, a questão é mais simples porque o petróleo é uma commodity pura, ou seja, você tem uma flexibilidade muito maior em relação ao petróleo, porque é como se fossem vasos comunicantes. Você pode ter uma redução da produção da Rússia, claro que é expressiva, mas no curto prazo você já consegue, com certeza, americanos, europeus, os grandes atores já estão negociando seguramente com outros países da OPEP, em relação a isso. Então, você tem maneiras, vamos dizer, de compensar. A questão do gás é mais complicada. O gás a gente não pode dizer que é uma commodity pura, a gente pode chamar de uma semi-commodity, porque o gás não tem a flexibilidade que o petróleo tem. Você tem conexões físicas, que são essencialmente, em primeiro lugar, principalmente os gasodutos, e você tem um transporte mais complexo, que é muito mais recente, que é o gás natural liquefeito. Então, o que está acontecendo agora, e eu acho que vai ser, se o conflito se agravar e se prolongar, já existem medidas que já estão sendo tomadas ou sendo preparadas. Por exemplo, a Alemanha teria que fechar suas usinas nucleares até o final do ano. Ela muito provavelmente vai estender um pouco esse prazo. Vai ter problemas internos, por conta principalmente dos seus parlamentares do Partido Verde, mas isso é uma hipótese muito razoável. A outra, e que vai, depois a gente pode até falar do Brasil, mas que vai afetar o mundo de uma maneira geral, e o Brasil, você vai ter um redirecionamento dos chamados navios metaneiros que vão convergir para a Europa, e seguramente isso vai trazer aumento do preço do gás, mas que de alguma maneira vai suprir. E você tem até medidas preconizadas pela Agência Internacional de Energia, no tempo mais frio, o uso do gás para aquecimento é extremamente relevante. Basta, por exemplo, você pedir às pessoas que aumentem 1 grau e meio, ou melhor, aceitem 1 grau e meio abaixo de temperatura, que você já reduz muito o consumo de gás. Sem contar também que agora, já estamos em março, estamos a menos de 20 dias do início da primavera, onde o consumo de gás naturalmente cai. Então, eu acho, sim, que havendo a continuidade, a perspectiva de continuação do conflito, há, na minha opinião, capacidade de adaptação da Europa, e aí sim as sanções podem se tornar mais rigorosas em relação ao óleo e gás natural.
que são esses navios metaneiros? O gás natural você tem duas formas de transportar. Ou, que é fácil de entender, a questão dos dutos. E os navios metaneiros são o seguinte, o gás chega... Normalmente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Brasil. O gás chega de um poço de petróleo, é a mesma coisa no Mar do Norte, por exemplo. Ele chega num porto, se ele vem do mar, vem por dutos através do mar, chega num porto, ele é comprimido, para você ter uma ideia, são mais de 700 vezes ele é comprimido, ele se liquefaz, que em alta pressão, ou seja, gás natural liquefeito, porque ele é liquefeito, ele vira líquido, em alta compressão e em muita densidade. Ele é transportado para algum lugar, no caso a gente está falando da Europa, pode ser para o Japão, que também usa muito, enfim. Ele é transportado, aí chega no outro porto, ele é regasificado. Ou seja, é como se você pegasse um volume X de gás, compactasse 700 vezes e levasse para algum lugar e descompactasse, ele vira natural, o gás natural de novo. E isso aí você já tem navios, uma quantidade bastante grande de navios pelo mundo que podem ser realocados à medida, vamos dizer assim, que o mercado demande. Uhum. Renata, nessa entrevista à CNN, o Dmytro Kuleba, chanceler ucraniano, usou a expressão o petróleo está impregnado de sangue, né? E a gente está vendo um movimento extraordinário, não só de países, mas principalmente de empresas, de romper laços comerciais, negócios com empresas russas, né? É um movimento que vem se intensificando desde os protestos depois da morte de um homem negro nos Estados Unidos, né? Houve toda uma movimentação de empresas nesse sentido. Também tem havido, com relação ao desmatamento da Amazônia, uma movimentação, né? um ambiente bastante desfavorável a negócios com produtos brasileiros que possam eventualmente estar associados ao desmatamento. Esse novo caso da Rússia, essa guerra na Ucrânia, acelera esse processo de, digamos, responsabilidade corporativa e uma preocupação maior com a imagem das empresas? Lorival, boa tarde. Eu acredito que sim, eu acho que isso é uma resposta um pouco lógica desse processo todo. Eu acho que as coisas não acontecem do dia para a noite, né? É um processo que a gente tem acompanhando. Além das empresas, a partir da semana passada começou um movimento muito intenso na própria Organização Mundial do Comércio, dos países mesmo, se manifestando e pleiteando a retirada de princípios de não discriminação em relação à Rússia, né? Então, a Ucrânia, por exemplo, não deve mais aplicar tratamento de nação mais favorecida, que é o tratamento que todos os 164 membros da organização dão aos demais membros em relação a tarifas de importação, por exemplo. A Ucrânia não deve mais aplicar esse tratamento de nação mais favorecida em termos de bens, de serviços, de propriedade intelectual. Outros países estão indo na mesma linha e já se manifestaram em Genebra. Canadá foi um que também já cancelou em relação à Rússia esse tratamento, mas também em relação à Bielorrússia, que não é um membro da Organização Mundial do Comércio. E eu acho que o movimento das empresas vai no mesmo sentido, né? Quando a gente fala em âmbito de Organização Mundial do Comércio, é claro que a gente está falando de nações, de estados, mas as empresas vão no mesmo sentido. Aqui em Washington, o Christopher também está aqui, a gente observa esse movimento muito forte em relação à empresa, em relação à questão climática, de aquecimento global. Claro, o Brasil, para ser muito sincera, é claro que não pega bem as manifestações que a gente viu aí no ano passado, principalmente em relação à questão climática, mas não reverbera tanto quanto se imagina aqui nos Estados Unidos. O Christopher pode me corrigir se ele não tiver a mesma percepção que eu. Mas eu acho que a gente já vem num movimento de conscientização e de responsabilização muito forte. O que eu percebi nas 2 últimas semanas com a guerra que estourou entre Rússia e Ucrânia foi um abafamento um pouco dessas questões de priorização em relação à questão climática, por exemplo, que você mencionou. Isso saiu um pouco do radar e das prioridades do governo americano, claramente, né, nas últimas 2 semanas. As crises internas em relação a essa guerra também estão muito mais fortes, as manifestações estão muito fortes. A gente tem pelo menos 3 projetos de lei rodando no Senado e na Câmara em relação a também de os Estados Unidos deixarem de tratar a Rússia favoravelmente na Organização Mundial do Comércio, ou seja, tratá-la com
discriminação, né? Não aumentar tarifas de importação, aumentar cotas de exportação de produtos para a Rússia. O Departamento de Comércio americano, na semana passada, também proibiu a exportação de produtos de alta tecnologia para a Rússia, proibiu que terceiros países que fabricam produtos de alta tecnologia com produtos americanos também exportem para a Rússia. Então, acho que a gente está vendo um movimento paralelo, tanto de governos, em nível de governo, quanto em nível de empresa, em relação a toda essa questão de responsabilização. Acho que a gente perdeu um pouco o foco aqui nos Estados Unidos em relação à questão climática, mencionada por você, por causa da guerra nas duas, três últimas semanas, mas são movimentos paralelos, com certeza. Christopher, queria ouvir a sua percepção também sobre o ambiente político nos Estados Unidos e, em princípio, a gente acredita que o eleitor americano, nessa corrida para a renovação de toda a Câmara dos Deputados e 1/3 do Senado em novembro, está preocupado mais com o bolso, com a inflação e umas sanções contra a energia russa pressionaria essa inflação. Pode haver uma mudança, está havendo alguma mudança de prioridades para o eleitor americano ou essa questão ainda não chegou até ele? Perfeito, obrigado. Um prazer estar aqui, Lorival, também, Renata e Davi, nesse painel. Essa pergunta é bem interessante, Lorival. Acredito eu que para as eleições do meio termo no Legislativo americano, que deve ocorrer esse novembro, a questão do bolso econômico vai falar mais alto. E é por isso mesmo que a Casa Branca está muito preocupada com as repercussões dessa guerra. A Casa Branca, do presidente Biden, não queria entrar em um conflito como esse, reconhecendo que poderia custar caro politicamente, exacerbar as dificuldades democratas nessas eleições. Mas, no curto prazo, o que está ocorrendo, parece estar ocorrendo, é um fenômeno de apoio à liderança do presidente nessa crise. O presidente Biden endereçou a nação, né, nessa última semana. Uma pesquisa saiu logo depois, parece que a aprovação dele subiu depois desse endereço nacional que ele acabou fazendo. As pesquisas antes a essa fala já estavam mostrando que o apoio ao manejo da crise da Ucrânia estava mais elevado que o apoio da política externa como um todo. E a gente também viu uma pesquisa, acredito eu, que foi da Ipsos, colocando guerra como o segundo ponto de maior preocupação do eleitor americano, atrás de emprego. Então, nós estamos no momento de a mídia fazer uma cobertura extensiva dessa crise, está tendo um apoio do público americano para medidas duras contra a Rússia. Aliás, isso é uma faceta bem importante nessa equação que estamos discutindo para onde é que vamos no lado das sanções. O fato é que a opinião pública, tanto nos Estados Unidos e também particularmente na Europa, está querendo adotar medidas mais duras contra a Rússia. Então, acho que o Biden não vai sofrer no curto prazo. Agora, passado 3, 4 meses, chegando nas eleições, acredito eu que o custo econômico vai falar mais alto depois desse fenômeno de rally around the flag effect que a gente está vendo agora no curto prazo. Uhum. Davi, acho que a gente já pode falar um pouco de Brasil agora, né? Embora o brasileiro sinta que está caro o combustível, está caro o gás, né, de cozinha, a gasolina, o diesel, há uma defasagem em relação ao preço internacional. A Rússia responde por 5% do petróleo mundial e é também uma grande fornecedora de gás. O que pode acontecer se aumenta, como provavelmente vai acontecer, um aumento, né, no preço do petróleo e do gás aqui e como o governo pode lidar com essa questão? Afinal, estamos também num ano eleitoral aqui. Davi? Acho que perdemos o áudio do Davi. Desculpe, eu tinha desligado para não atrapalhar. Desculpe, eu voltei. Tranquilo. Eu ouvi bem, eu ouvi a pergunta, desculpe. Não, então, Lorival, o que eu estava falando é que a gente já vinha aqui no Brasil com uma... eu chamei de histeria desnecessária, ou talvez necessária eleitoralmente, de tentar reduzir o custo do combustível, especificamente de gasolina e diesel, para a população que consome esses dois energéticos, principalmente. E, no caso, também o GLP, o gás de cozinha.
Seguramente agora, com a crise, com a guerra na Ucrânia e como você falou, com a importância que a Rússia tem no fornecimento mundial de petróleo, apesar de, como eu falei anteriormente, eu acho que existem meios de você compensar isso. O Brasil vai sofrer como a maior parte do mundo. Agora, quem tem que ter clareza, primeiro, houve um aumento, sim, nós estamos a 11 dias do início da invasão, mas se a gente pegar o aumento foi, eu diria, até relativamente modesto. Se você pegar o primeiro choque do petróleo, há pouco mais de 50 anos atrás, o segundo choque do petróleo, quando houve a queda do Shah do Irã, e depois, em outras ocasiões, a gente teve aumentos muito mais expressivos do que esse que a gente está vivendo agora, num prazo relativamente curto ainda, mas que não houve toda essa preocupação da maneira, na dimensão que está tendo aqui no Brasil. Para que você tenha uma ideia, a gente hoje está pagando, se pegar, atualizar os preços de petróleo ao longo do tempo, a gente está pagando um petróleo mais barato do que pagou em 2003, do que pagou em 2008, do que pagou em 2013, enfim, considerando, vamos dizer, um valor 100 como referência. Então, nós já, e por períodos bem mais longos, diga-se de passagem, por períodos bem mais longos, períodos que eu digo de 2 a 3 anos, acima do que a gente tem hoje. Então, claramente, existe motivo para preocupação, prudência, porque a gente não sabe claramente como isso vai evoluir, mas não é motivo, na minha opinião, de um pânico ou talvez de uma exacerbação dessa questão, porque internamente aqui no Brasil, a gente sabe que o que mais afetou para o bolso do consumidor o preço final do combustível não foi nem tanto o preço em dólar do barril. Se a gente pegar o preço em dólar do barril do passado, o litro de gasolina em dólar, ele está até menor do que já foi no passado. O que houve foi um aumento expressivo do câmbio. Hoje, por conta desse aumento, a Petrobras já não aumenta há quase 2 meses, e você tem uma estabilidade aí de preço. Hoje, por conta do aumento do barril e tem que se avaliar essa questão do câmbio, existe essa defasagem, sim. E a questão que você perguntou do governo. A pior atitude que o governo pode tomar é fazer o que aconteceu no passado, de usar a Petrobras, que é uma empresa que pertence a todos os brasileiros, para subsidiar alguns segmentos específicos. Porque quando a Petrobras subsidia, quando eu paro no posto de gasolina e vou colocar gasolina e ela me subsidia, eu estou tirando dinheiro do contribuinte que anda de ônibus, que anda apertado no ônibus, que anda apertado no trem e que paga uma passagem de trem igual a 1 litro de gasolina. Ou seja, então nós temos que tomar muito cuidado. A guerra aumenta talvez vamos dizer assim, o pretexto que se quer, principalmente no ano eleitoral, como você colocou. Eu acho que hoje essas modificações, e porque então daqui a pouco, assim como vai ter uma legislação específica que querem fazer para óleo e gás, vão ter que fazer para o trigo, vão ter que fazer para outras commodities ligadas à alimentação, por exemplo. Não é com projetos legislativos, ou seja, resumindo tudo isso, alguém vai pagar essa conta. O que tem que se tomar cuidado é quem é que vai pagar essa conta. Se for o Tesouro para todo mundo, para quem não precisa ser subsidiado, nós vamos ter uma transferência perversa de renda de quem tem menos para quem tem mais. Então, que a guerra, neste momento, eu tenho que deixar bem claro, nós estamos falando, neste momento, não é motivo de grandes alterações em relação ao que a gente tinha até então. Renata, a gente já vinha num processo de grandes distorções, né, na cadeia de suprimentos, na cadeia de valores da indústria e também numa onda de protecionismo, né, e a pandemia intensificou, agravou esses sentimentos nacionalistas, essa sensação de que a interdependência é uma ameaça, e agora vem esse grande volume de sanções que, em termos da sua abrangência, é de fato o maior em termos de valor, na verdade, não em termos de abrangência, porque Cuba, Irã, Venezuela, Coreia do Norte sofreram e sofrem sanções
talvez em alguns casos mais abrangentes até, mas em termos de valores, por causa do tamanho da economia russa, são consideradas as maiores sanções da história. Você vê nessas sanções também um agravamento dessa tendência a um protecionismo, enfim, a ruptura das regras do livre comércio, ou esse é um caso tão excepcional que não pertence ao restante das tendências? Lourival, eu entendo que pertence, sim. Eu queria adicionar um elemento, né? A guerra que o Trump travou, guerra comercial, né? Estados Unidos e China, que também contribuiu aí, já antes da pandemia, para o que a gente está chamando de comércio administrado, né? E para a utilização cada vez mais frequente nos últimos anos do que a gente chama de exceção de segurança nacional, que é o artigo 21 do Acordo Geral de Tarifas e Comércio. É um artigo que nunca tinha sido utilizado antes da guerra entre China e Estados Unidos. O Trump começou a trazer isso à tona, a gente começou a ter contenciosos na Organização Mundial do Comércio em relação ao artigo 21, a exceção do artigo 21 do GATT, e agora ele apareceu novamente na semana passada, sendo acionado ou mencionado por vários países em reuniões da semana passada na OMC. Os Estados Unidos podem recorrer também a essa exceção, eventualmente, para aplicar sanções, entre aspas, à Rússia, que sanções no sentido de aumentar tarifas de importação ou aumentar cotas de exportação para a Rússia. Então, a gente vem acompanhando aí, ao longo dos últimos anos, um claro direcionamento para um comércio administrado que vai de encontro a tudo que foi negociado em âmbito da Organização Mundial do Comércio, em âmbito do Acordo Geral de Tarifas de Comércio desde a Segunda Guerra Mundial, né? Então, desde após a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vê um arrefecimento dessas questões. Essa guerra não ajuda, porque essa guerra vem ainda durante uma pandemia, né, que ainda não terminou. Então, a gente teve Estados Unidos, China, a gente teve uma pandemia e agora a gente tem essa guerra, tudo levando na direção de que é melhor proteger o que a gente tem domesticamente, de que as cadeias globais de valor são temerosas ou podem ser temerosas, porque a gente pode, aí, durante a pandemia, a gente observou, por exemplo, cotas de exportação de alimentos que a União Europeia aplicou em determinado momento, cotas de exportação de máscara, cotas de exportação de ventiladores, né? Ficaram aqui nos Estados Unidos. Então, a gente veio presenciando ao longo dos últimos anos cada vez mais a aplicação de cotas de exportação, por exemplo, que são altamente questionáveis em âmbito de regras de comércio internacional. A gente vem agora, nos últimos dias, vendo países como Canadá, Ucrânia, União Europeia, Estados Unidos sendo vocais. Alguns já aplicaram aí exceções para que possam discriminar produtos que venham da Rússia e que possam também aplicar cotas e restrições às exportações dos seus próprios produtos para os russos. Então, essa guerra não ajuda, pelo contrário, ela adiciona elementos que vão na direção de um protecionismo cada vez maior, que vão na direção de aplicação de exceções às regras de comércio multilateral com cada vez mais frequência. E isso todo mundo perde, né? Na verdade, ninguém ganha com uma guerra dessa. Com essa pandemia, a gente já teve os preços aí aumentados de commodities, preços de petróleo, energia. A guerra vai piorar isso tudo e isso respinga em todo mundo, né? Não respinga só na Rússia, só na Ucrânia, respinga em todos nós, no Brasil, nos Estados Unidos, no planeta inteiro. Então, acredito que a gente está caminhando por um período, no mínimo, de revisão de regras em termos de comércio internacional, de revisão de cadeias de suprimentos, de revisão de prioridades domésticas e internacionais dos países. Davi, você mencionou a questão nuclear e, de fato, quando teve o acidente de Fukushima em 2011 no Japão, a Angela Merkel tomou então a decisão de acabar com o uso, né, da energia nuclear na Alemanha. Concomitantemente, veio depois num processo de decisão de abandonar o carvão até 2030 por causa das emissões, né, das metas de redução de emissões. E agora constrói o gasoduto Nord Stream 2
com a Rússia, custaram 11 bilhões de dólares e era também, do ponto de vista político, uma tentativa da Angela Merkel de acolher o Putin, de apaziguá-lo. Vemos que não funcionou, o Putin esperou o Nord Stream 2 ficar pronto para iniciar essa guerra, achando que os alemães não rasgam dinheiro e não iam querer cortar essa relação comercial. Foi precisamente o contrário o que os alemães fizeram. Diante disso, olhando para a matriz energética, para o custo das energias renováveis na Europa, falando de eólica, de solar, que vem caindo, mas ainda tem um problema também de confiabilidade, né? São fontes de energia que têm uma certa instabilidade, uma certa sazonabilidade, depende de vento, de sol e assim por diante. Esse processo todo pode beneficiar ou, digamos, restaurar o prestígio da energia nuclear, por exemplo? O que vai acontecer com essa matriz? Olha, objetivamente pode. E eu vou dizer que já está... já existe um debate no meio ambientalista. Hoje a gente vive uma pandemia silenciosa, não tão silenciosa, mas não facilmente perceptível, que é a questão do aquecimento global. E hoje se faz uma espécie de balanço do que é o menos ruim, né? O minimum regrets, para usar um conceito que se usa muito na economia, o que é menos, o que vai ser menos pior para o mundo. Hoje você vai usar energia nuclear que tem emissão zero na produção de energia, ou vai correr o risco de acidentes nucleares, que são muito raros, né? Ao longo do tempo, com novas tecnologias. Eu não estou aqui preconizando usar energia nuclear. Não é uma posição a favor, mas é uma discussão que está em curso, ou seja, já está em curso há algum tempo, ou seja, de uma reavaliação de alguns ambientalistas importantes, inclusive, de uma reavaliação do nuclear. Esse momento pode ser, sim, de alguma maneira, não diria uma reabilitação, mas uma rediscussão de novas tecnologias, de utilização, de novo, da energia nuclear. Você falou rapidamente do carvão. Existem posições talvez mais radicais nesse processo em relação à Rússia, de você até voltar um pouco com o carvão, não banir o carvão na velocidade que tem, para poder eliminar o transporte de gás da Rússia. E mais uma coisa que eu não coloquei no início, mas que está associada a isso que você colocou agora, que já foi colocado aqui, nós temos uma ruptura da cadeia de logística. Energia, de uma maneira geral, tanto petróleo quanto gás, o gás principalmente, eu diria que primeiro uma indústria de logística que serve para transportar um produto, no caso, o gás natural. A logística hoje, tanto em portos, quanto em dutos, quanto de uma maneira geral, o sistema financeiro, o sistema de seguros, toda essa cadeia, ela sofreu já uma ruptura que, independente de você implementar sanções ou não implementar sanções, já existe uma redução significativa nesse transporte de gás e no comércio de petróleo. Então, eu diria que está se acelerando por condições não só de decisões do governo, mas principalmente por condições de mercado, essa sanção quase definitiva em relação à energia da Rússia. E dependendo do que acontecer, você tem o Nord Stream 1, agora tem o Nord Stream 2, dependendo se houver sobrevivência ou não do regime atual, do regime russo atual, isso pode estar lá. É uma estrutura que está lá e que pode ser retomada a qualquer momento. Né? Christopher, é a primeira vez que o mundo enfrenta uma potência nuclear expansionista na Europa, com um líder que sugere que não hesitaria em usar o seu arsenal nuclear. Eu vou confessar uma coisa para você e para todos que estão nos assistindo. Eu não vejo uma solução para essa questão. Quer dizer, eu não vejo uma fórmula de como lidar. A gente está falando sobre toda a questão econômica, porque essa tem sido a abordagem dos Estados Unidos e da Europa, exatamente para não lançar mão de ferramentas militares que levariam a uma guerra de grandes proporções. O que você acha o que mais poderia ser feito para conter o Vladimir Putin, seja na esfera econômica ou em outras esferas?
Olha, Norival, primeiro eu só gostaria de compartilhar a sua preocupação. Nós, na Eurásia, estamos muito preocupados com o momento atual. Acreditamos que nós estamos num ciclo escalatório, né? O Putin está deixando claro que ele vai ter o objetivo de assumir boa parte do controle do país da Ucrânia. As dificuldades militares sugerem que vai ser uma batalha sangrenta pela frente nas próximas semanas. Nós estamos vendo a Europa e Estados Unidos ampliando o escopo das suas sanções. A política doméstica na Europa está mudando, deve entrar alguma restrição parcial de petróleo e gás. E Putin, né, nesse fim de semana, declarou que sanções econômicas equivalem a uma declaração de guerra, né? Então, nós não só vamos ver medidas adicionais dos Estados Unidos e da Europa, mas também medidas, né, de reação do Putin, talvez do lado econômico. E se a gente olha do lado militar, né, achamos que Putin talvez tenha dificuldades de manter o controle total do país. Então, muito provavelmente podemos ter o parte oeste da Ucrânia não sendo do controle russo e um equilíbrio instável, onde os russos ocupam, né, a capital, parte leste do país, mas com uma insurgência constante com apoio do oeste. Então, não é um equilíbrio, né, fácil da gente ter uma queda dessas tensões rapidamente. Acreditamos que os custos econômicos vão subir. Sua pergunta é como é que nós saímos disso, né? No fundo, talvez é uma avaliação, né, que acredito eu que é correta, que o Putin respeita o poder bélico, né? E uma coisa é entrar nessa guerra na Ucrânia, outra coisa é atravessar a linha e entrar no conflito com membros da OTAN. Acreditamos que ele respeita isso, mas o mero fato que nós estamos debatendo o risco de uso de armas nucleares já é um indicativo da severidade da crise atual, né? Então, não vemos uma saída no curto prazo, para ser bem direto, né? As repercussões econômicas globais vão ser maiores do que são precificados hoje no mercado, na nossa visão, e nós vamos ter possivelmente um ambiente tenso na Europa por muito tempo. Não é uma coisa que se resolve rapidamente. Talvez depois de uma ocupação parcial da Ucrânia possa se voltar à mesma negociação, mas vai ser depois de um período de escalonamento maior. Renata, essas sanções e esse isolamento da Rússia estão mudando a posição geoeconômica da Rússia, né, colocando-a mais dentro da esfera chinesa, né, que é uma potência econômica muito sequiosa, sedenta de energia e de alimentos, né, de matéria-prima. A Rússia ela tem um relativo desenvolvimento científico, tecnológico em algumas áreas, né, e que, como você dizia antes, poderá sofrer com as sanções, né, na área tecnológica, em que os Estados Unidos e a Europa têm uma enorme projeção. Você vê a Rússia no médio e longo prazo perdendo, se é que tinha uma chance de se tornar um país mais avançado tecnologicamente e se tornando mais um país fornecedor de bens primários para a China? Olha, Lorival, eu acredito que sim, porque a Rússia, o que tudo indica, e todos os analistas que você tem conversado, eu imagino que estão falando a mesma coisa, foi mal calculado, né? Esse ataque foi mal calculado em termos econômicos, em termos sociais, né? E em termos de resistência da própria Ucrânia. Então, acho sim, entendo que a Rússia vai por um caminho agora sem volta, né? A gente tem também escutado muito o termo pária internacional, acho que isso é uma verdade, é difícil contestar. Acho que as sanções que a União Europeia está aplicando, e as sanções comerciais particularmente, que tende a aplicar nos próximos dias, semanas, machuca muito mais a Rússia do que a própria União Europeia. A pauta de importações da Rússia com produtos de origem da União Europeia é de 34%, da China é 24%, ou seja, vai demorar um tempo para a China substituir aí esse vácuo que talvez seja deixado por produtos europeus. Por outro lado, a União Europeia importa 2% da pauta de importação global dela toda vem da Rússia. Então, eu entendo que as sanções vão ser efetivas e esse caminhar da Rússia para um lugar de exportador de commodities, de gás
e cada vez menos de tecnologia, eu acho que pode se comprovar a verdade, sim, especialmente se o aliado principal da Rússia aí nos próximos anos for a China. Acho que a China já ocupa esse espaço, muito bem ocupado, né, na questão tecnológica, na questão de substituição dos Estados Unidos como uma grande potência tecnológica. Então, acho que a Rússia vai por um caminho aí um pouco sem volta nesse sentido. Continuará sendo um grande produtor mundial de commodities e de gás. A gente importa muito fertilizantes. O Brasil, a gente já conversou bastante sobre isso nas últimas semanas, em todas os especialistas têm falado isso. A questão é para onde a Rússia vai evacuar tudo isso, né? Vai mandar tudo isso. A China é um grande comprador? É um grande comprador. A China dependerá apenas da Rússia? Duvido. Acho muito pouco provável, né? Então, acho que é um caminho um pouco sem volta, assim. Davi, a gente temos a vocação para ser uma potência dos biocombustíveis, né? Estamos vendo aí, eu passei as últimas décadas cobrindo guerras e a maioria delas foi causada por países produtores de combustíveis fósseis, né? Que muitas vezes sofrem da chamada doença holandesa, né? Quer dizer, não são democracias porque recebem essa riqueza da natureza, não desenvolvem sua indústria, os seus serviços, ficam dependentes de uma situação cambial em que entram muitos dólares, então tem facilidade de importar as coisas, e aí por um conjunto de situações sociais, econômicas e políticas, são países muitas vezes ditatoriais, como as monarquias do Golfo Pérsico, o Irã, agora a Venezuela, e, enfim, a Rússia e assim por diante. Toda essa situação no médio e longo prazo poderia recolocar o Brasil como um país que oferece uma alternativa nos biocombustíveis. Por que os biocombustíveis não têm uma maior relevância nessa matriz mundial? Olha, isso é um processo que vem ocorrendo muito mais lentamente do que a gente poderia pensar. O que, na realidade, pauta isso, Lorival, e que vai continuar pautando, é a questão da competitividade econômica e a disponibilização do combustível, né? Enquanto, por exemplo, do Brasil, você poderia ter a soja, por exemplo, como um dos grandes, vamos dizer, fornecedores de energia, ou como qualquer oleaginosa, todas elas funcionam. Só que a soja, em termos alimentares, para alimentação, ela é mais rentável. O Brasil já usa bastante. Se a gente pensar na nossa gasolina é 27% etanol e o resto é gasolina, quer dizer, o que a gente consome no nosso carro. A gente tem até 10% no nosso diesel. Você tem o diesel já feito também a partir de fontes vegetais. Se você pensar só no nosso carro, considerando os carros movidos só a etanol e os carros com a nossa gasolina, mais de 50% da nossa frota é renovável em termos disso. Agora, é uma característica brasileira. E o mundo tem, mas em condições muito parecidas, por exemplo, com o nosso diesel a 10%, com uma incorporação, a aviação está começando a incorporar isso, mas é um processo lento que vai pautar. Você tem duas questões. Uma que eu falei antes, a questão da competitividade econômica, e a outra quando você começa a cada vez mais cobrar vamos dizer assim, pela pegada de carbono. Então, as companhias aéreas, muitas delas, por enquanto, voluntariamente, já estão cobrando ou sugerindo que passageiros paguem por sua pegada econômica, por sua pegada de carbono nos seus voos. É voluntário, por enquanto, mas eu acho que, inevitavelmente, nos próximos anos, vão incorporar. Então, vai haver interesse, por exemplo, das companhias aéreas colocarem cada vez mais biocombustíveis para baratear o custo do seu voo. Então, eu diria que é muito mais hoje uma questão não tanto de necessidade mundial, porque hoje petróleo não é um problema, como foi já no passado, e eu diria não fosse essa situação na Rússia, a expectativa é que talvez houvesse uma acomodação de preço do petróleo parecido com o que a gente tinha 3 anos atrás, com petróleo por volta de 50, 60 dólares o barril, essa era a expectativa. Então, eu acredito que isso vai ocorrer, mas não tenho muita expectativa. A expectativa maior do mundo hoje é a utilização de fontes renováveis para a produção de hidrogênio. Mas, como você falou logo no início, você tem
um período longo ainda, são anos para poder desenvolver, são anos para transformar em alguma coisa comercial e anos para atingir a paridade, ou dizer, a competitividade econômica. Então, nesse momento, o Brasil pode se beneficiar? Pode, mas eu não tenho muita esperança no curto prazo que isso aconteça, não. Christopher, um aspecto da doença holandesa é que são países, esses produtores de petróleo e gás, são países que dependem menos dos impostos dos cidadãos, né? Vivem principalmente dessa receita em petrodólares e, ao não cobrar tantos impostos, também não prestam muito contas aos seus cidadãos. Como os cidadãos também não pagam muitos impostos, também não têm uma influência grande sobre os rumos do Estado. Agora, Estados Unidos e União Europeia têm uma situação diferente, cidadãos que se sentem mais donos, né, dos rumos do seu país e mais influentes nesse sentido. Num momento como esse, de um lado é uma guerra que pressiona muito em termos de sensibilidade. Você falou do quanto a mídia está cobrindo essa guerra que acontece na Europa, né? Isso sensibiliza as pessoas. De outro lado, os estados, os países têm os seus interesses também, as suas políticas internas. Nesse momento, republicanos e democratas convergem mais ou divergem mais e como a opinião pública pode influir nessa polarização ou união? Eu acho que os republicanos e os democratas estão convergindo mais em medidas de sanções contra a Rússia. Não estamos vendo grandes diferenças, não. Quando até o Biden fez a sua State of the Union, a fala nessa última semana, na parte inicial da fala dele, de tomar medidas mais duras contra a Rússia, foi notável que tanto os democratas e republicanos estavam aplaudindo a posição dele perante a Rússia. Então, acho que está tendo um momento de união, né, nessa resposta imediata. Como a gente vem discutindo, a grande pergunta é se vai colocar restrições ao consumo de petróleo russo ou não, né, e parece que estamos caminhando para algumas restrições para a exportação ou importação de petróleo russo, tanto nos Estados Unidos e na Europa, não total, mas parcial. É um sinal de como a política tem mudado tanto, mas eu acho que, no fundo, o bicho vai pegar mesmo quando as repercussões econômicas dessa crise começam a se sentir para os consumidores, né? E a gente vai ter um debate também na pauta ambiental, né? A gente vai ter os republicanos, parte dos republicanos defendendo a exploração de petróleo e gás nos Estados Unidos como uma solução para gerar uma independência energética maior e os democratas empurrando soluções de energias renováveis, né? Isso também se esbarra no projeto que o Biden está querendo aprovar, né? O Build Back Better, que é um projeto mais amplo de financiamento. Então acho que o debate vai ser, no fundo, como que o tema de independência energética vai se transbordar. Acho que acelera projetos renováveis, sim, mas, ao mesmo tempo, dá um certo respiro para os defensores de produção doméstica de petróleo e gás. Não é a mesma analogia com o setor de produção de energia nuclear, que também está começando a mudar, porque é uma energia limpa. Mas eu só digo que o aumento de demanda por independência energética acaba dividindo forças políticas nesses países. Renata, nós estamos a poucos dias do Dia Internacional da Mulher. Você é cofundadora da organização Women Inside Trade, Mulheres Dentro do Comércio. Todas essas guerras que eu cobri, eu acho que foram 15 coberturas de guerra, foram todas causadas por homens e por suas vaidades e suas fantasias de masculinidade. Como as mulheres podem ajudar o mundo neste momento? Olha, Lorival, que bom que você trouxe esse tema. Ontem eu conversava com alguns colegas aqui em Washington e a gente chegou à conclusão que é necessário que as mulheres rasguem todo o script que foi escrito até aqui pelos homens para que a gente possa recomeçar. Eu acho que teve até um estudo há poucos anos do Fórum Econômico Mundial que fala das qualidades dos grandes profissionais para o próximo século, né, para as próximas décadas, e a quantidade de qualidades femininas que faltam nos profissionais atuais, né, de criatividade, de empatia. Não tenho dúvidas que a gente teria outcomes, desfechos diferentes do mundo que a gente vive hoje se a gente tivesse mais mulheres no comando.
Acho que é um momento de reflexão sobre isso também, né? A gente tem aí todas as decisões que a gente está vendo. Quando vocês veem mulheres sentadas nas mesas, é muito pouco, né? Muito poucos momentos. Acho que é um momento de reflexão sobre isso também. Te agradeço por ter trazido esse tema. E eu acho que no ano de eleições, também como nosso no Brasil, esse é um tema que também é importante ser discutido, porque os candidatos aí, todos que nós temos aí, mais uma vez, para a presidência, com chances de presidência, são homens. E acredito que está mais do que na hora da gente virar essa mesa um pouco e permitir outras lentes para o mundo, né? Conte com o meu apoio. Renata Amaral, Davi Zilberstein, Christopher Garman, muito obrigado por essa conversa. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigada.